Olá a todos, essa é mais uma aula do componente curricular Manejo e Conservação do Solo e da Água, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na terceira parte da primeira aula, da apresentação e introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre as pesquisas desenvolvidas por nós aqui, na região do Extremo Sul. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de como está a situação do uso e ocupação da terra aqui na bacia do Rio Itaém. Aqui nós temos a bacia do Rio Itaém em 1990. Tá? É importante frisar que aqui é a área territorial da bacia do Rio Itaém somente na porção baiana, não está aqui a porção mineira. Tá bom? Então, em 1990, nós tínhamos diversidade da bacia, do uso do solo na bacia do Rio Itaém, onde nós temos as regiões em marrom aqui, nas áreas de pastagens, marrom claro e marrom escuro, são áreas de pastagem. Nós temos um maciço vegetal aqui ainda, nessa região verde, tá? Nós temos áreas de agricultura nessa região amarela e a área de eucalipto nesse verde escuro. Tá? Então, nós temos até uma diversidade grande, né? Isso em 1990. Em 2018, que são os dados mais atuais, nós temos o quê? Uma grande troca para áreas de pastagens. Então, a região aqui, ela trocou o tipo de uso do solo. Então, ela passou de uma dinâmica de vegetação nativa para pastagens e eucalipto, ou seja, você tem uma perda de vegetação nativa na região, tá? Para implementação, principalmente das áreas de pastagem, nessa porção aqui, tá? Isso inclui principalmente o município de Teixeira de Freitas e Medeiros Neto, tá bom? E nós temos uma grande implementação aqui nessa região para áreas de eucalipto, principalmente na região de Caravelas, tá? E Prado, tá? Que aqui é a região mais próxima ao litoral. Então, para verificar isso, nós fizemos uma expedição, tá bom? Para ver como é que estava esse uso e ocupação do solo nessas áreas de pastagens, nessas regiões, tá? Então, essa expedição, ela saiu de Teixeira de Freitas, caminhou essa linha escura, onde nós fomos percorremos, nós saímos aqui de Teixeira de Freitas, fomos até Medeiros Neto, e fomos percorrendo até uma das nascentes mais extremas aqui do rio Itaém, né? Que é perto de Fronteira dos Vales, na área de Minas Gerais. Esses pontos em verde são áreas de paradas que nós fizemos algumas análises. Então, vamos dar uma olhada como é que estão essas áreas. Então, aqui nós temos algumas paradas e as fotografias das áreas. Nós vemos aqui uma bacia, aqui nós temos o rio Itaém, tá? Onde nós vemos ao longo do rio Itaém, as microbacias aqui ao longo do rio Itaém, aqui, áreas degradadas de pastagens, onde nós temos pouca vegetação. Essa pouca vegetação não vai permitir a infiltração adequada, né, da água no solo, não alimentando os lençóis freáticos, promovendo o quê? Pouca água nos cursos d'água, ou seja, a baixa infiltração da água permite um pequeno aporte, um pequeno volume de água no solo, de volume infiltrado, e esse pequeno volume infiltrado vai acarretar o quê? Um lençol freático mais raso, esse lençol freático alimenta menos os cursos d'água, menos volume no curso d'água, menor quantidade de água para a população, menor quantidade de água nos rios. Tá? Então, aqui nós temos outro exemplo aqui, ó, a pastagem muito degradada, nós não temos vegetação no topo de morro, que é outra área de proteção permanente. Tá? Nós não temos pouquíssima mata ciliar ao longo do rio. Tá bom? Então, isso causa grandes problemas para a gente. Aqui nós temos que nós chamamos de uma barragem a fio d'água, ou seja, a água deveria estar passando por cima dessa barragem aqui. Mas o curso d'água está com tão pouca quantidade que foi feito um furo embaixo para que a água passasse por baixo, em vez de passar por cima por conta do baixo aporte.
Novamente, pode prestar atenção no entorno aqui. Esse entorno todo degradado, é uma passagem toda degradada, praticamente sem vegetação aqui. E aqui nós temos, né, uma foto do rio, tá, em Medeiros Neto ainda, onde nós vemos o quê? Eutrofização do rio. Essa grande quantidade de vegetação aqui é uma eutrofização. Eutrofização por conta do quê? Erosão hídrica, aqui nas áreas de pastagens, carreando quantidade de nutrientes para os cursos d'água. Grande quantidade de nutrientes permite o quê? Vegetação. Essa vegetação diminui a velocidade da água, provocando sedimentação, ou seja, assoreamento do curso d'água e uma forma de você fazer nós chamamos um processo de transformar o rio em curso d'água em pântano, que é prejudicial para a gente aí. Aqui um outro exemplo, né? Nós temos uma pequena barragem, que é uma forma de contenção do escoamento superficial, só que o entorno dela, ou seja, totalmente degradado, não temos aqui vegetação quase nenhuma, tá? E as áreas de pastagens, ou seja, a pastagem aqui é feita de qualquer jeito. Não tem piqueteamento, não tem divisão, tá? Você não tem investimento nas áreas de pastagens aqui. Não temos um plano de conservação de solo, não se tem terraceamento. Esse aqui é uma forma de contenção do escoamento superficial, tá? Mas é pontual. É uma ou outra que você vê nós vimos ao longo do percurso. Aqui nós temos um outro exemplo, nós temos o rio Itaém aqui, uma pequena faixa de mata ciliar, essa faixa deveria ser 10 metros para cada lado, vocês verem que é muito pouco essa faixa, ou seja, você tem uma fileira de árvores de cada lado praticamente, né? Onde deveria ser pelo menos maior do que isso, pastagens novamente degradadas. E aqui em Machacaliz você começa a ver, né, um pouco mais de vegetação, mas no município de Machacaliz você vê o quê? Uma perda de qualidade da água, ou seja, por despejo de esgoto doméstico, né, no curso d'água, porque ela está abaixo. Aqui nós temos o município de Machacaliz, a cidade de Machacaliz, que está abaixo aqui, geralmente a população joga o esgoto e vai carreando aqui para baixo, onde você vê aqui o resultado disso. Lógico que ele vai ter uma autodepuração, ou seja, o rio ele consegue se depurar, ou seja, ele consegue decompor essa matéria orgânica, melhorando a qualidade, mas para quem está abaixo aqui, vai sofrer as consequências até o rio conseguir uma qualidade melhor dessa água, tá? Se autodepurar. Então, é um processo aqui que nós temos de escassez qualitativa aqui também. Novamente, a gente começa a subir, Machacaliz, diga-se de passagem, é na porção mineira já, né, a divisa de Minas e Bahia, mas já é Minas. Você já começa a ter maior quantidade de vegetação nas áreas de passagens e você possa ter maior quantidade de água também. Os rios passam a ter maior quantidade de água porque a gente está próximo da nascente, né, mas você vê rios aqui com uma qualidade de água até melhor. E aqui em Fronteira dos Vales, ou seja, já está bem próximo já da nascente, nós vemos o primeiro, né, um dos poucos planos de conservação de água e solo. Essa região aqui, você vê até uma passagem um pouquinho melhor, mas você vê uma nascente cercada. É a única nascente cercada que a gente viu nesse caminho todo, né? A gente vê um pouquinho de vegetação no topo do morro, quando a gente não via isso na porção baiana, né? A gente vê vegetação aqui em Santa Helena de Minas. Lembre-se que vegetação é importante, cobertura vegetal é importante. Por quê? Ela diminui o impacto da gota, da precipitação, né? Aumenta a infiltração da água no solo. Aumentando a infiltração da água no solo, maior recarga dos lençóis freáticos, permitindo maior volume de água nas nascentes e maior volume de água nos rios, tá? Ausência de cobertura vegetal, menor quantidade de filtração, mais erosão, mais escoamento superficial, menor quantidade de água nos lençóis freáticos, menor quantidade de água consequentemente, menor quantidade de água nas nascentes e rios. Tá? Então, e aqui é uma foto da expedição, né?
esse é o proprietário da fazenda que a gente visitou, ele, por iniciativa própria, ele fez o quê? Uma conservação, né, dessa nascente. Aqui nós temos mais uma foto da equipe de expedição, né, que foi feita. E aqui a gente vê o quê? O proprietário ele fez na nascente, né, próximo a uma das nascentes mais extremas do rio Itanhem, uma grande quantidade de vegetação. Né? Ou seja, ela funciona aqui como um aporte, ou seja, ela aumenta a quantidade de filtração. É importante só conservar as nascentes? É importante, mas a bacia hidrográfica ela funciona como uma esponja, ou seja, toda bacia hidrográfica tem que apresentar cobertura vegetal. Toda bacia hidrográfica, a área territorial da bacia, né, eu estou falando toda bacia referente à área territorial da bacia, tem que ter grande quantidade de vegetação para que ela possa infiltrar de forma melhor a água e aumentar a quantidade de água. É assim que a gente produz água. Tá? Esse é um outro projeto, tá? Onde nós trabalhamos como está o uso e ocupação do solo nos municípios do território de identidade do extremo sul da Bahia. Nós trabalhamos com 13 municípios, que é do território: Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhem, Jucuruçu, Lagedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado e Teixeira de Freitas e Vereda. Os dados foram os dados do Fórum Florestal do Extremo Sul, do monitoramento independente da cobertura florestal. Foi utilizada a metodologia, uma classificação semiautomática por imagens Landsat, RapidEye. Os dados estão em formato shapefile. Os danos analisados foram 90, 94, 2002, 2006, 2013 e 2018. Tá? Temos dados mais atuais. O processamento foi feito no QGIS, tá? Versão 2.18. Hoje nós já utilizamos a versão 3.14. Tá? Então, vou apresentar alguns dos dados aqui do Extremo Sul, tá? E preste atenção nas setas. Setas para cima, aumento. Seta para baixo, redução. Seta vermelha, grande aumento ou grande redução. Seta verde, pequeno aumento ou pequena redução. Então, se você olhar todos os municípios aqui, a gente vai passar os 13 municípios, eu não vou falar município por município, mas você vê que todos os municípios do Extremo Sul têm uma queda da vegetação nativa. Sempre grande. Tá? Sempre uma redução da vegetação nativa. E lembre-se do quê? Pelo novo Código Florestal, deveríamos ter, no mínimo, 20% da área das propriedades em reserva legal. Tá? Obrigatório. Aqui nós temos um bioma Mata Atlântica, então o Código Florestal coloca que deveríamos ter 20%. Vocês vão ver que poucos municípios têm mais de 20% de vegetação nativa. Ou seja, o Código Florestal aqui não está sendo respeitado. Isso não estou falando, estou descontando as áreas de preservação permanente, que são as APPs. Tá? Então, nós temos esse problema aqui. Preste atenção também nas áreas de pastagem e eucalipto. A agricultura muda muito pouco, tá bom? Nesses anos, porque ela é muito sazonal. Nas áreas de pastagem, geralmente tem grandes aumentos ou grandes reduções. No caso de Ibirapuã, tem uma grande redução da pastagem, mas grande aumento de eucalipto. Tá? Então, geralmente, nós iremos ter sempre grandes aumentos das áreas de pastagens e grandes aumentos das áreas de eucalipto e grandes reduções de vegetação nativa. Alguns casos, no caso de Caravelas, você vai ter o quê? Aumento da região de eucalipto e redução da pastagem. Tá? Mas por quê? Porque o eucalipto foi implementado nas áreas de pastagens aqui. O que nós temos, eu vou destacar alguns municípios, né? Jucuruçu, onde você teve uma redução da vegetação nativa, ou seja, o município de Jucuruçu, em 90, tinha 64% da área territorial em vegetação nativa.
né? E você caiu para 2018 para 20%, ou seja, mais de 40% aqui da vegetação nativa do município foi suprimida aqui, principalmente para a implementação de pastagens. Tá? Então, você sempre tem uma redução muito grande das áreas de vegetação nativa. Destacar aqui Medeiros Neto, onde você tem que quase mais de 80% do município é a área de pastagens. Tá? E aqui nós temos os últimos municípios, né? No extremo sul, sempre com a redução muito grande da vegetação nativa, exemplo de Vereda, Prado. Né? Ainda Prado tem uma grande quantidade de vegetação nativa por conta do parque, né? Que permite aí uma unidade de conservação, permite um grande maciço vegetal, tá bom? Mas sempre nós temos uma grande redução dessa vegetação nativa, no caso de Teixeira de Freitas aí. Hoje nós temos em torno de só 10% de vegetação nativa. Então, aqui nós temos o exemplo de Teixeira de Freitas, onde em 1990 você tinha até uma diversidade grande. As áreas em marrom são áreas de pastagens, as áreas em verde são áreas de vegetação nativa. Em 2013, grandes áreas de pastagens e essas áreas em verde escuro são áreas de eucalipto, ou seja, você tem uma troca aí de vegetação nativa para pastagem e as áreas de pastagem para eucalipto. Tá? Então, aqui no extremo sul, tá? Uma forma geral aí, nós temos os maiores municípios com eucalipto. Nova Viçosa, Mucuri e Caravelas. Destaque aí para Nova Viçosa, tem mais de 50% do município em eucalipto. Tá? E aqui eu friso uma opinião própria, eu não sou contra a produção de eucalipto, tá bom? Eu acho que a gente, aqui no extremo sul, demoniza demais as áreas de eucalipto, tá bom? E as empresas de eucalipto, né, eu acho que eu posso ter, as pessoas podem ter uma opinião contrária à minha, mas eu acho que devia dar valor. Por exemplo, você tem uma empresa do setor florestal aqui no extremo sul, tá? Deveríamos também cobrar essa empresa. Por exemplo, nós temos a produção de eucalipto e pasta de celulose, mas não temos, por exemplo, um polo moveleiro. Então, a gente tem que cobrar isso dessas empresas que possa desenvolver esse polo moveleiro, para que nós possamos desenvolver, por exemplo, para comprar móveis aqui, as placas, né, para móveis planejados são trazidas de fora. Essas placas poderiam ser produzidas aqui, poderiam desenvolver uma outra indústria aqui. Tá? E esse é o grande problema. Ou seja, se você foca numa única tipo de atividade, que é o que eu vejo o problema do eucalipto aqui, por exemplo, Nova Viçosa, se acontece algum problema de fator econômico com o eucalipto, Nova Viçosa sofre muito. Porque focado em uma única atividade. Né? Agora, os municípios com grandes áreas de pastagens, né? Medeiros Neto, Itanhem, Jucuruçu, Vereda, Lagedão, Teixeira de Freitas, Itamaraju e Ibirapuã, com destaque aí a Medeiros Neto, Itanhem, tá? Jucuruçu e Vereda, que tem mais de 70% da sua área em pastagens. Teixeira de Freitas também eu acho excessivo isso. Ou seja, muitas áreas, a extensa área de território em pastagens. E aqui, para mim, esse é o grande vilão da parte de conservação de água e solo, porque as áreas que a gente visita de pastagens, a pastagem aqui, a pecuária, ela investe muito no setor de genética, na parte genética dos animais, mas pouco se desenvolve ou se investe nas áreas de pastagem. Você tem alguns exemplos de produtores que investem nas áreas de pastagem? Temos produtores que investem. Mas a grande maioria, né, a grande área territorial dessas pastagens são degradadas, mal manejadas, falta de conservação de plano, né, falta de conservação e falta de um plano de conservação de água e solo. Tá? Se investe muito em genética, mas muito pouco em pasto, né, em cobertura vegetal, que poderia melhorar a produção da pecuária e poderia melhorar também, tá, a quantidade de água, os cursos da água e reduzir a erosão
tá bom? Do solo. Tá? Então, para mim, esse é o grande vilão aqui no extremo sul. São as áreas de pastagens. E o eucalipto tem sua parcela? Tem sua parcela, mas o que eu vejo, muitas vezes, das empresas de eucalipto é trazendo muita tecnologia para a implementação disso. E elas investem em alguns planos de conservação de água e solo. Tá? Muito por conta da certificação florestal que eles precisam, tá? E para vender o produto, menos em razão de uma conscientização ambiental. Tá? Isso é importante frisar. Tá? As empresas de eucalipto investem muito mais nessa parte de certificação florestal por conta de fatores econômicos do que por fatores ambientais. Os municípios com grandes áreas de vegetação nativa, aqui nós temos Prado, Itamaraju e Jucuruçu. Lembrando que Prado por conta do parque. Né? E municípios com grandes áreas desmatadas. Aqui é interessante frisar, né? Aqui nós temos Itamaraju, Jucuruçu, Itanhem e Prado. Eu coloquei aqui os valores de áreas desmatadas entre 90 e 2018 em quilômetros quadrados e também na área territorial do município. Tá? Ou seja, Jucuruçu aqui perdeu 44% da sua área territorial de vegetação nativa entre 90 e 2018, principalmente com a implementação de pasto. E aqui nós temos um gráfico, né, mostrando essa alteração ao longo do tempo, onde a agricultura ela varia muito pouco entre 1990 e 2018. Ela tem uma sazonalidade em 2002, tá? Mas ela varia muito pouco, a atividade agrícola em termos de extensão territorial. Né? A vegetação nativa, que só tinha quase 40% do extremo sul em vegetação nativa em 90, ela cai para menos de 20% em 2018. As áreas de pastagens, ela vai ter uma sazonalidade, ou seja, ela fica em torno de 45% aqui, cai em 2006, por conta do aumento da atividade aqui, ó, do setor de silvicultura, mas volta a subir e ela permanece quase constante, tá? Ela tem um leve aumento em área territorial. A gente vai ver isso que tem um fator importante aqui também. E o eucalipto, ela sai de menos de 10% em 1990 e vai para quase 20% da área territorial do extremo sul, aqui. Tá? Ou seja, nós temos hoje, no extremo sul, a vegetação nativa e a quantidade de área de vegetação nativa e área de eucalipto é quase igual. E aqui, né, quando a gente olha os dados numa totalidade, né, a redução da vegetação nativa, e esse é um dado alarmante, tá? Ela foi na ordem de quase 4.000 quilômetros quadrados entre 1990 e 2018, tá bom? Isso dá quase 800 mil campos de futebol. Você vê a quantidade de vegetação nativa que nós perdemos. Tá? Nós perdemos em torno de 21% da nossa área territorial em vegetação nativa. Que aqui temos os dados das 4 classes principais que a gente está discutindo, né? Você teve entre 90 e 2018, uma quase constante da agricultura, um aumento da área de eucalipto, um quase constante da área de pastagens e uma grande redução de vegetação nativa. Agora é importante frisar essas duas classes, pastagem e eucalipto. Parece que está constante essa pastagem, mas ela engana, tá? Porque a pastagem ela teve pouca alteração quantitativa, mas ela teve uma grande alteração de local. E a gente vai ver isso agora. Então, em 1990, tá? Essa aqui é a região do extremo sul, as áreas de pastagens, elas ficavam, né? Um predomínio das pastagens ficava mais ao sul aqui, tá? Municípios como Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, Caravelas, tá? Mucuri, são as áreas que você tinha grande concentração de pastagens. Né? E nos municípios mais ao norte do extremo sul, né? Itamaraju, Jucuruçu, Vereda, você tinha grandes áreas florestais, vegetação nativa. Em 2018, tá? Acontece o quê? Um aumento, né, essa troca da pastagem, ou seja, a pastagem ela sai
dessa região aqui e vem para mais ao norte. Ou seja, essa grande área de vegetação nativa é suprimida para a implementação da pastagem. Tá bom? E aqui nós temos o quê? A implementação de grandes áreas de eucalipto. Então, a dinâmica florestal aqui, ela ocorre da seguinte forma no extremo sul, né? E o histórico é esse. Você tem primeiro a supressão da vegetação nativa, ou seja, a primeira atividade econômica que existiu aqui era a supressão da vegetação nativa, né, para madeira de lei, né? Ou seja, madeira de lei não, essas madeiras nobres. Você vendia, ou seja, a extração florestal para isso. Após essa extração florestal, foi implementado o quê? As áreas de pastagens. Feitas as áreas de pastagens, nós temos depois a vinda das empresas florestais, a compra dessas áreas de pastagens. Essas áreas de pastagens, para onde eu tenho a atividade pecuária, ela foi, ou seja, ela sofreu esse processo de compra, ela perdeu essa área, então o que ela fez? Ela migrou para outras regiões, fazendo um novo processo. Remoção da vegetação nativa para a venda dessa madeira, depois implementação dessa pastagem. Tá? Então, o processo da dinâmica principal do extremo sul é o quê? Extração de vegetação nativa, implementação da pastagem, ou seja, nessas áreas que foram extraídas a vegetação nativa, depois as empresas de celulose e eucalipto vêm, compram essas áreas de pastagens, tá bom? E implementa grande processo. Então, as empresas florestais têm culpa também no processo de desmatamento? Claro que tem, porque ela pressiona que uma outra atividade faça isso. Então, ela tem culpa no cartório também, tá? Então, eu não defendo também dessa forma nada aqui. Eu sou a favor, mas eu acho que a gente tem que ver com muitas ressalvas aí todas essas atividades, tá bem? Então, essa aula aqui termina por aqui e obrigado a todos.